forma como vamos nos movimentar no futuro começa com as escolhas que fazemos hoje. Vem aí o Mova-se, Fórum de Mobilidade. Um mundo melhor é coletivo. A todos, bom dia a todas. Quero agradecer o convite do Miguel, da Renata, essa conversa. Quero também cumprimentar acho que vou chamar de colegas, né, jornalistas, porque a gente convive tanto, né, Vandré, já tive ótimas experiências com o Vandré, também com o Bonfim, com o Divanir, o Igor, enfim, né, acho que é muito bom tê-los aqui todos reunidos, pessoas que também, né, como o Miguel colocou, são grandes especialistas na área de planejamento urbano, de mobilidade, se não por formação e sim por atuação, o que é muito importante para a gente falar de cidade. Então, um abraço para todo mundo, né? Bom vê-los mesmo que virtualmente. Eu vou comentar aqui 3 aspectos, né? Acho que muito para fomentar o nosso debate. Primeiro, mobilidade antes da pandemia, depois a gente vai falar de algumas tendências no pós-pandemia e, por fim, algumas soluções. Vamos ver se eu falo isso tudo em 10 minutos, né? De novo, só para a gente iniciar o debate. Eu costumo dizer que antes da pandemia, e vamos colocar aqui um cenário de até 2019, a mobilidade estava em crise, né? Para vocês terem, para a gente lembrar alguns desses problemas, nosso tempo perdido em deslocamento, congestionamentos, poluição, acidentes, enfim, nós já vivíamos uma situação considerada por muitos insustentável. Tem uma pesquisa da CNT e da NTU de 2017, né, uma das últimas pesquisas nacionais que a gente tem sobre mobilidade, que mostrava, a partir das cidades que eles desenvolveram a pesquisa, que então, antes da pandemia, vamos chamar assim, cerca de 45% dos deslocamentos nas cidades eram realizados por ônibus. A gente não está falando nem de transporte público em geral, a gente está falando por ônibus, 45%. 22% por carro, né, carro próprio principalmente, 21% a pé, 5% de moto e 4% de bicicleta. Então, assim, olha só, a gente já tinha uma divisão modal, vamos chamar assim, relativamente equilibrada, e nossas cidades estavam já vivendo uma crise, uma situação insustentável. Aqui em Goiânia, a gente tem uma pesquisa de 2013, né, acho que o Miguel lembra que a gente fez o Instituto Vero, junto com, então, o Fórum de Mobilidade, que não foi uma pesquisa origem e destino, mas nós temos dados interessantes. Então, assim, se essa divisão modal ela é mais ou menos diluída para as cidades brasileiras, aqui em Goiânia a gente conseguiu entender, né, que para motivo trabalho, então viagens a trabalho, que são principalmente aquelas viagens que se concentram no pico da manhã e no pico da tarde, os números são um pouco diferentes. Olha só, então para a região metropolitana de Goiânia, essa pesquisa de 2013, vamos assumir que são dados, né, antes da pandemia, tá? Nós tínhamos, então, que as viagens para trabalho, né, eram realizadas principalmente de carro. 35% dos moradores aqui da região metropolitana de Goiânia, antes da pandemia, se deslocavam de carro para trabalhar. 32% de ônibus, 19% de moto, 16% de a pé e só 2% de bicicleta. Então, assim, olha só, mais ou menos esses números ilustram, então, essa crise, essa insustentabilidade, né, até 2019, antes da pandemia. E a gente sabe que veio a pandemia, mudou a vida de todo mundo, e a pandemia, ela fez o que eu costumo chamar de escancarar os problemas urbanos, né, que a gente já tinha muito problema. E a mobilidade não foi diferente. Então, assim, a pandemia, ela revelou, ela descobriu, né, ou ela escancarou principalmente a questão da mobilidade e mostrou para a nossa sociedade que se antes, né, havia 2 opções motorizadas, por exemplo, carro e transporte público, o transporte público passou a ser uma opção ainda mais complicada, mais complexa de ser utilizado, e sofreu com isso uma acentuada queda de demanda em todas as grandes cidades brasileiras. A gente está falando aqui de um número, assim, impressionante. A maioria das cidades brasileiras sofreu uma queda de demanda do transporte público superior a 40%. Esse é um número, assim, que se alguém falasse que isso ia acontecer, né, todo mundo ia falar, não, o transporte público vai deixar de existir. Brasília teve esse número, 40%, e aqui na nossa região metropolitana foi maior, foi 48% de redução da demanda, segundo os dados da CMTC.
Então, assim, será que a gente está em crise ou a gente passou a viver um colapso? Né? Essa é uma questão importante. Eu confesso que, particularmente, não sei como a maioria dos sistemas de transporte público no Brasil continuou funcionando, né? Vocês conhecem já como é que esse sistema funciona, que os custos são remunerados basicamente pela tarifa do usuário pagante, né? E com essa redução de 40% da demanda, e aí? Será que estamos, sim, à beira desse colapso? E uma questão que eu queria trazer para a gente refletir é o seguinte: então, o transporte público perdeu 48% de demanda aqui na região metropolitana de Goiânia, né? Parte dessa demanda, as pessoas deixaram de viajar realmente, né? A questão econômica, a questão de emprego, deixaram de se deslocar. Mas agora, com a recuperação das atividades e recuperação desses deslocamentos, vocês acham que as pessoas vão retornar para o transporte público? Possivelmente não. Possivelmente, essas viagens que deixaram de acontecer no transporte público vão migrar para a motocicleta, para o automóvel, principalmente, né, para os modos motorizados. Então, assim, se a gente já tinha uma situação de crise insustentável antes da pandemia, com aquela divisão modal que eu comentei com vocês, imaginem agora no pós-pandemia, né, vamos chamar assim, com essa perda de demanda do transporte público e essa possível migração para o carro e para a moto. Então, de novo, eu acho que esse colapso que a gente falou que o transporte público vive, nós estamos prestes a enfrentá-lo no pós-pandemia. A cidade vai ser ruim para todo mundo, né? As vias vão ser travadas para todos, não só para quem usa ônibus, para quem usa carro, para quem usa moto. E a gente sabe todo aquele ciclo vicioso, né? Aumenta o número de viagens de automóvel, de moto, aumenta a queima de combustível fóssil, poluição, acidentes, congestionamentos. Se antes gastávamos meia hora para fazer o deslocamento casa-trabalho, vamos passar a gastar uma hora e assim por diante. Então, assim, quando a gente se reúne para falar de mobilidade, eu acho que nunca foi tão urgente e tão necessário, porque nós estamos prestes a enfrentar um colapso de mobilidade em Goiânia, na região metropolitana e em outras cidades brasileiras, né? Então, assim, se antes a gente tinha uma situação de crise, na minha visão, agora nós temos uma situação de tendência de colapso. E eu comentei aqui, então, e aí, né? O que fazer? Quais seriam as soluções para a gente evitar esse colapso? Muitas dessas soluções vocês já conhecem, né? A gente não tem tanta novidade assim. Eu até anotei aqui, tem mais alguns números. A gente sabe que mobilidade é muito complexo, né? Não existe uma única solução, não existe uma solução simples. Mobilidade pressupõe muito planejamento, né? Muito trabalho, muito investimento, muita atitude, muita ação pública. Então, é um conjunto de medidas para melhorar, um conjunto de medidas complexas. Tá? Mas eu vou tentar resumir essas soluções aqui em 4 pontos. De novo, né? É um resumo, uma simplificação, mas acho que dá para a gente entender. Primeira questão da priorização ao pedestre e ciclista, né? A gente está cansado de falar isso, pedestre e ciclista precisa ser priorizado, mas não tem jeito, né? Apesar de ser muito falado, é pouco implementado e pouco efetivado. E quando a gente fala de priorizar pedestre e ciclista, não é uma mera vontade política, é uma premissa legal, tem lá a Lei Federal de Mobilidade, Goiânia tem isso no plano diretor, a gente está falando de cumprimento de legislação. A questão da valorização do transporte público, né? Já foi falado e vai ser também, acredito que muito falado, mas eu vou ressaltar aqui sobre o transporte público 2 pontos, infraestrutura e a questão do financiamento, né? Pode não resolver todos os problemas, mas seria uma questão muito importante para a gente começar a falar de melhoria do transporte público e realmente, quem sabe, capturar novamente, né, atrair novamente aqueles usuários que o deixaram na época da pandemia. E, de novo, né, priorizar transporte público com financiamento, com infraestrutura, não é simplesmente uma vontade política, é premissa legal, está lá na Lei Federal de Mobilidade, priorizar o transporte público coletivo sobre outros modos motorizados. Está no plano diretor de Goiânia, também prioridade ao transporte público coletivo. Então, estamos falando aqui do cumprimento de legislação. Um terceiro ponto, né? A gente costuma muito falar de mobilidade e transporte público, pedestre, ciclista e tudo mais. Mas mobilidade é diferente de transporte, tá? Se a gente quer resolver a mobilidade, 50% da solução está no sistema de transporte, os outros 50% estão na organização do território. Então, enquanto a gente tiver uma região metropolitana espraiada,
né, com centros de emprego muito distantes das moradias, a gente não tem como solucionar a mobilidade. Claro que existem medidas paliativas de melhoria, mas a solução ela passa pelo sistema de transporte compatível com o ordenamento do território. E o último ponto, que é o mais difícil de todos, né? Se eu desejo priorizar o pedestre e o ciclista, valorizar o transporte público e organizar o território, eu preciso necessariamente desincentivar o uso exagerado do automóvel. Senão, essas outras 3 coisas não vão conseguir acontecer. E a gente sabe que desincentivar o uso do carro é uma medida impopular, que as gestões públicas dificilmente conseguem adotar nas cidades brasileiras, mas ela é quase que um freio, né? um obstáculo para que as outras políticas sejam efetivadas com qualidade. Então, assim, por que é tão difícil, né, resolver mobilidade? Parece fácil a gente falar esses 4 eixos, mas isso precisa acontecer de forma integrada e simultânea, senão não tem solução. Então, assim, fico muito feliz dessa iniciativa, tá? Mais uma vez, Miguel, Renata, parabéns, obrigada, né, pelo convite. E fico aqui à disposição também, né, de todos que quiserem conversar, a gente já conversa, né, já se conhece, mas, de novo, acho que é muito importante a gente somar esforços para qualificar esse debate e, de novo, né, a gente tem que evitar esse colapso da mobilidade. Se a gente conseguir começar por Goiânia, certamente vai ser muito melhor para a vida de todo mundo. Mais uma vez, obrigada.